A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Enfatizando a Palavra. Você que ainda não é inscrito, peço que você se inscreva aqui embaixo, toque também no sininho para receber as notificações do nosso canal. Também deixe o seu like para estar nos ajudando, comente e nos ajude a divulgar. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos estudando esta revista, A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Muito bem, hoje estaremos estudando a lição de número 4, cujo tema é Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Muito bem, o nosso texto áureo ele está em Hebreus capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A verdade prática, o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Muito bem, já fazendo uma pequena introdução, veja que no texto áureo, quando o autor aos Hebreus diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O que nós podemos observar é que o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 11, ele está dando um alerta para os cristãos, para os judeus cristãos da sua época. E este alerta também ele chega aos nossos dias. Pois que vimos que no passado, lá no Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito para a terra prometida, aquele povo foi muito desobediente e por esta razão muitos deles não alcançaram a promessa. Então o autor de Hebreus, preocupado com a situação do povo na sua época, então ele diz: olha, vamos ser prudentes, cuidado. Ele fala, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque o povo que não entrou na terra prometida foi por causa da desobediência à voz de Deus. Muito bem, a nossa introdução ela diz o seguinte: a conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, é retratada pelo autor de Hebreus como um tipo da Canaã celestial. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e Josué. Mas ao longo da jornada do Êxodo, muitos ficaram pelo caminho. A incredulidade e a desobediência, somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo não tivesse as promessas, não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. O mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes na nova aliança. E pelas mesmas razões, a única forma de voltar para a corrida e completar o percurso, entrando no descanso de Deus, era observando a palavra de Deus. Salmo de número 119, verso 9, o salmista ele faz uma indagação e depois ele dá a resposta. Ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Então ele responde: observando conforme a palavra de Deus. Então aquele que observa a palavra de Deus, que teme a Deus e cumpre os mandamentos de Deus, obviamente ele será vitorioso, terá êxito em sua jornada. O que podemos aprender na introdução que vimos é que a conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, ok? Uma pequena espada aqui, fazendo uma representação que Josué ele era um homem de guerra, um combatente, um general, né? Comandava o exército ali de Israel na sua época. Então veja que a conquista de Canaã, liderada por Josué, ela é um tipo da Canaã celestial, ok? Então observe que nós temos aqui a Canaã terrestre, a terra prometida,
e a Canaã celestial. Então, a conquista, tá? Ou seja, do povo de Israel, a conquista que eles tiveram em várias batalhas, tá? Inclusive quando entraram em Canaã, tá? O que eles tiveram os inimigos que tiveram que expulsar, porque Deus havia ordenado, então eles estavam sob a liderança de Josué, que era um homem de Deus, era um homem obediente a Deus. Então, sob a liderança de Josué, esta Canaã, esta conquista, ela é um tipo da Canaã celestial, para onde nós almejamos ir. Tá? Continuando a introdução, veja só. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e Josué. Mas ao longo da jornada do êxodo, muitos ficaram pelo caminho. Então veja que nós temos aqui uma longa jornada pelo deserto, rumo à terra prometida. Eles haviam saído daqui do Egito, o caminho era muito longo até chegar na terra prometida. Ok? Um caminho longo até chegar na terra prometida. Porém, ao longo desta jornada, muitos deles ficaram pelo caminho. E por que ficaram? Qual a causa disso? Aqui, ó, as pessoas pararam aqui, muitos deles morreram, muitos deles ficaram lá no deserto mesmo. Tá? E por quê? Por causa da incredulidade. Muitos até tentaram uma conspiração para voltar para o Egito. Deus até, algumas vezes, queria destruir aquele povo. Porém, Moisés, um homem de Deus, intercedia por eles. E ao longo desta caminhada para chegar na terra prometida, muitos ficaram no meio do caminho. Por causa da incredulidade, por causa da desobediência e da falta de ânimo. É por isso, professor, aluno, você mestre, você que prega, que ensina, não deixe de pregar a verdade, de falar. O caminho, ele é estreito, ele é espinhoso, é dificultoso. Porém, o local onde ele nos levará, que é a mansão celestial, é um local lindo, que a gente não consegue imaginar com a nossa mente humana. Então veja que, por causa da incredulidade, vemos em nossos dias que a incredulidade tem abatido não só incrédulos, perdão, não só ímpios ou pessoas do mundo, mas também muitos cristãos hoje acabam entrando por esse caminho da incredulidade. E não só isso, a incredulidade ela também é acompanhada da desobediência. E a desobediência, pelo que podemos ver nas Escrituras, foi o primeiro pecado que o homem comete, desobedecendo uma ordem de Deus. Ou seja, o homem entristecendo o Senhor Deus com a sua desobediência. Então o povo, além da incredulidade e da desobediência, foram cometidos por um grande desânimo. E este desânimo, ele tem abatido hoje a vida de muitos cristãos, de muitos pastores, de muitos líderes. Ao perceber que ao longo da sua jornada espiritual, eles se deparam com muitas dificuldades, com muitos empecilhos, com muitos obstáculos. Porém, o próprio Jesus foi quem disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que nós possamos pregar na igreja, ensinar a igreja, que as lutas vêm, as tribulações vêm, porém a vitória ela é maior e Deus nunca nos desampara. Assim como Deus cuidou do povo que saiu do Egito em direção à terra prometida. Ok? Nós vamos então para o nosso primeiro tópico, que diz: Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Nós vamos ver 3 subtópicos. O primeiro é uma mensagem que deve ser recebida pela fé. O segundo, uma mensagem que se fundamenta na obediência. E o terceiro, uma mensagem que conduz à contrição. Primeiro, então, uma mensagem que deve ser
recebida pela fé. Vou ler apenas um trecho que está marcado aqui para poder agilizar o vídeo. O autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas a seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes nos dias de Josué. Ok? Dando continuidade, tanto aqui como nos versículos 6, o autor usa o verbo grego evangelizomai, que significa evangelizar, pregar as boas novas a alguém. É a mesma raiz que dá origem à palavra evangelho. Em segundo lugar, o autor declara que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Primeiramente, o autor aos Hebreus ele afirma que as boas novas foram pregadas aos seus contemporâneos. Ou seja, o autor está dizendo que eles ouviram a mensagem, ouviram o Evangelho, as boas novas. E eles foram tão abençoados que ouviram a mensagem daqueles que tiveram com Cristo, daqueles que estiveram com os apóstolos de Cristo. Ou seja, então ela foi evangelizada, falada, anunciada ali aos seus contemporâneos. Ok? E em segundo lugar, veja, o autor declara que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Então veja que se faz é de grande importância que aquele que ouve a palavra, que ele coloque a sua fé em ação. Porque não basta apenas ouvir, é preciso crer. Há muitas pessoas que ouvem pregações, muitos crentes que acompanham estudos bíblicos, mas que na verdade não têm fé suficiente para alcançar as promessas de Deus. Então, veja o que o autor está dizendo, que nada lhes aproveitou. Por quê? Porque a palavra que foi pregada a eles ali não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Então é preciso que haja isso, a pregação e fé por parte daquele que recebe. Ok? Muito bem. Muitos crentes do Antigo Pacto haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. O que poderia esperar, então, dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não lhe deram crédito? Veja que, assim como no tempo de Josué, muitos não creram na palavra que lhes foi pregada. Tá bom? E por isso, perderam a bênção de entrar na terra prometida, de alcançar a promessa. Agora, imagine então aqueles que ouviram a mensagem no tempo da plenitude. Ou seja, quando Cristo veio, quando o próprio Cristo evangelizou, quando o próprio Senhor vocacionou seus seguidores, os seus discípulos, os instruiu e os ordenou que fossem pregar seu evangelho. E muitas pessoas, no tempo do autor de Hebreus, que ouviram a palavra, porém não acreditaram. Então, o que nós podemos ver aqui nesse primeiro tópico, uma mensagem que ela deve ser recebida pela fé. Por quê? Se trata da palavra de Deus, se trata de coisas espirituais. Tratamos daquilo que nós não podemos ver. Por exemplo, falamos do céu. Como eu posso crer num céu onde Deus está, onde a Bíblia fala um pouco para nós do que é o céu, da maravilha que é? Como eu posso crer? Como eu posso entender, se não pela fé? Ok? Segundo, uma mensagem que se fundamenta na obediência. Veja só. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. A desobediência, ela é a manifestação da incredulidade.
o que podemos ver então, nesse subtópico, uma mensagem que se fundamenta na obediência. Assim como falamos que o povo que saiu aqui do Egito e que ficou por meio do caminho, porque não deram atenção especial à palavra de Deus. Hoje se prega na igreja, se ensina, e há muitas pessoas que não dão valor. Alguns desprezam o estudo bíblico, desprezam a escola dominical, outros desprezam cursos teológicos quando tem na sua igreja, na sua denominação. Ok? Então o desprezo pela palavra de Deus faz com que a pessoa fique pelo caminho. Ele não alcança a bênção. E por que o povo então não alcançou? Por causa da desobediência. Tá? Então a palavra de Deus, ela deve estar fundamentada na obediência. Ok? O crente, quando não crê, ele age da mesma forma que o incrédulo. Tá bom? O autor de Hebreus usa essa palavra novamente no versículo 11 do mesmo capítulo, quando alerta o crente a não cair no exemplo da desobediência. Aqui eu não li, mas um pouquinho atrás, a desobediência do grego, apeiteia, né, é a manifestação da incredulidade. Ok? A pessoa ela é incrédula. Nós podemos ver que, como falamos aqui, o povo, muitos não entraram na Terra Prometida por causa da incredulidade. Ok? Então é um alerta para os cristãos daquela época, e este alerta chega até nós. A não cultivar isso no coração, essa incredulidade, mas cultivar sim a nossa crença e a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último subtópico, uma mensagem que conduz à contrição. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos. Veja que quando Moisés ele foi até o povo de Israel para dizer que iria tirá-los de lá, muitos não creram. Outros creram, mas não receberam de bom grado, porque já estavam familiarizados com o Egito. Muitos deles já tinham seus negócios lá. Muitos já tinham já seus laços naquela terra estranha. E assim, infelizmente, nos nossos dias tem acontecido. Pessoas que fazem laços com o Egito. Tá? Então, durante a sua caminhada, ele fica enrolado. Ele fica embaraçado. Ele fica dando voltas e nunca sai do caminho. Ele nunca vai chegar à mansão celestial. Por quê? Por causa desta questão da desobediência. Então, uma mensagem, quando ela é ensinada, ela procura corações receptivos e muitas vezes não encontra. Tá? Então, para que ela seja recebida e para que haja resultado, é preciso que haja coração receptivo, tá bom? Coração aberto. Ou seja, é uma mensagem que conduz à contrição. Então a mensagem de Deus ela conduz a isso. A pessoa quando ouve, crê e se entrega, então ele vai ficar contristado com aquilo, com o seu pecado, com a sua condição. Ele abre o coração. Ele tem o coração aberto para a palavra de Deus. Muito bem. Veja só aqui, só fazendo aqui uma comparação, que Josué, né? Josué ele era terreno, ou seja, essa questão da mensagem de Josué, né? Essa mensagem dele. Josué é terreno, temporário, incompleto. Tá? E de Jesus, celestial, eterno e completo. Aquilo que o Senhor fez por nós. Segundo tópico, Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. Primeiro, um descanso total. Ok? Quando nós podemos observar que Josué, ao assumir o comando, tá? Durante esse trajeto do Egito a Canaã, Moisés e Arão ficaram pelo caminho no sentido de que eles morreram. Eles não entraram na Terra Prometida. E quando Josué ele assume o cajado, então agora com a incumbência de levar o povo à Terra Prometida, Josué iria enfrentar batalhas. E chegando em Canaã, ele deveria também batalhar e expulsar os inimigos.
os povos estranhos a quem Deus iria lhe ordenar. Ok? E ele estava levando o povo para um descanso. Em que sentido? Que o povo viveu escravo durante muitos anos no Egito. Agora o povo sai de caminho em busca da terra prometida para entrar no repouso. Ok? Então o que nós podemos ver neste primeiro subtópico que Jesus ele proveu que é um descanso total, tá? Um descanso total. A diferença é o quê? Que Josué levou o povo para a terra prometida. Tá? Embora ele tenha levado, ele tenha tido na sua questão militar uma supremacia ali entre o povo, né? Na sua força, na sua inteligência, tá bom? Na sua missão, ele não teve controle total, tá? Daquele local, daquela região. Até porque tinha ainda povos que ficaram ali, que Deus permitiu, até mesmo para testar o próprio povo de Israel. Já Jesus não. Jesus, ele nos provê um descanso total. Ou seja, quando saímos daqui dessa terra, para nos encontrarmos com o Senhor, tá? Estarmos com Ele na eternidade, será um descanso total, celestial e completo, diferente de Josué. Porque o de Josué era um descanso terreno, temporário. O de Jesus não, é um descanso celestial e eterno. Este é o diferencial, ok? Um descanso real. A conquista de Canaã era apenas um tipo da qual a Canaã celestial é um antítipo. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade. Então veja que a conquista de Canaã, ela é o quê? Ela é apenas um tipo da celestial. Tá? E a celestial é o antítipo da Canaã terrena. E veja que a Canaã terrena, ela é apenas uma sombra, ok? Da Canaã celestial. Ou seja, esta é terrena, temporária, uma sombra. Porém, a Canaã celestial, tá? É nos dada por Cristo, é uma realidade. É diferente. Ok? Imagine você andando e de repente você contempla a sua própria sombra. A sombra, ela é apenas uma sombra. Ela não fala. Ok? Ela não pensa. Porém, você, se é real, você pensa, tem sentimentos. Então veja que a Canaã terrena, ela é apenas um tipo da Canaã celestial. Ou seja, sombra daquilo que estava por vir. A Canaã celestial, ela é real, eterna. Tá? Terceiro, um descanso eterno. Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto tipológico, ele foi também temporário. O descanso não é aqui, ok? É preciso caminhar com dedicação e vigilância. Como já temos falado, então, quando Josué depois assume o comando e vai para a Terra Prometida, ele vai levar o povo para um descanso, mas um descanso temporal. Também incompleto, porque não tinha o controle total de toda aquela região. Diferente do descanso dado por Jesus Cristo, que é um descanso eterno e completo. Ou seja, Jesus ele tem controle de todas as coisas. Ele tem controle de todas as situações. Nada foge e nada escapa aos olhos do Senhor. O que nos alegra então é saber que estamos partindo em busca da Canaã celestial. E breve estaremos com o Senhor. Terceiro e último tópico. Jesus proveu uma orientação superior a Josué. A palavra viva, ou seja, a palavra do Senhor, a orientação que temos nas Escrituras, é uma palavra viva, eficaz, é apta para discernir pensamentos, intenção do coração. É uma palavra profética. O Senhor fala conosco. Ela é uma palavra nova. É uma palavra que nunca fica velha. Ok? E a palavra do Senhor então é superior. Moisés tinha um comando apenas terreno. O Senhor tem um comando eterno
e universal. Esta é a diferença. Uma palavra eficaz. A palavra de Deus ela é viva, ela produz vida, ela produz resultados. Ok? Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, as coisas acontecem. A promessa de Deus ela se cumpre na vida daquele que é obediente. Ou seja, a palavra do Senhor ela é eficaz, ela é viva. Terceiro e último, ela é uma palavra penetrante. Ela é capaz de penetrar no mais duro coração e transformá-lo. E o que tem feito muitas pessoas parar no meio do caminho é a dureza do coração. Então, meus queridos, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que venhamos trilhar com fé, com obediência e com ânimo para alcançarmos a mansão celestial. Jesus está conosco e Ele nos dá vitória. Eu encerro por aqui, deixo o meu abraço a você e peço, curta o nosso vídeo, nos ajude, compartilhe. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. A paz do Senhor.